Antes de ler esse texto, eu queria compartilhar com vocês a forma como Deus falou comigo sobre isso essa semana. E para que vocês, até incentivar vocês a fazerem isso. Eu estou fazendo um jejum e eu estou fazendo um jejum de 12 horas. E para quem me conhece sabe que fazer jejum de muitas horas é muito difícil para mim, pela questão de saúde mesmo, porque qualquer coisa eu passo mal, qualquer coisa minha pressão baixa, então é muito difícil eu fazer jejuns extensos de horas. Então eu prefiro tirar muitas vezes várias coisas que eu gosto de comer e eu deixo de comer do que eu passar horas sem comer, porque eu acabo passando mal. Só que eu falei com Deus que eu queria fazer um jejum diferente. Eu falei, Deus, vai dar certo, eu não vou passar mal. E eu ainda vou abrir mão de tomar café da manhã logo cedo, porque eu acordo e já quero comer. Se puder, eu já acordo. Eu nem abro o olho, eu já queria que o pão estivesse na cama, assim, disponível para mim, se deixar. Eu gosto de já comer assim que eu abro o olho. Só que aí eu falei, não, eu vou ir trabalhar sem comer, eu vou chegar no trabalho, vou passar um período de tempo sem comer, depois eu vou tomar café. Eu falei, eu vou entregar meu café da manhã para Deus aqui por algumas horas. Não consigo ficar sem tomar café, mas eu falei, eu não vou tomar café logo que eu acordar. E aí eu comecei a fazer esse jejum. E aí é engraçado que o Vitor já falou isso aqui várias vezes, outras pessoas também, mas Deus ele fala muito com a gente quando a gente está fazendo jejuns mais radicais. Não que ele não fale no normal, mas ele fala muito mais. E aí ele falou comigo essa semana sobre uma frase nada a ver, que eu vou até compartilhar com vocês a frase. Eu estava conversando com o Vitor e aí ele mandou uma mensagem assim, ó: bom demais comer de graça. Essa foi a frase. E realmente, galera, vocês concordam que é bom demais comer de graça? É muito bom comer de graça, né? Comer já é bom, se for de graça é melhor ainda. Ainda mais se for uma comida boa. E aí ele mandou isso para mim. Bom demais comer de graça. E foi num dia que eu tinha feito marmita para ele. Ou seja, ele levou marmita para o trabalho, ele nem comeu a marmita. Deus abençoou ele, que ele ainda conseguiu comer num restaurante que ele disse que é bom e de graça. Não precisou nem comer a marmita. E aí, amém, né? Só que quando ele falou isso, aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, isso aqui dá uma ministração. Aí ele falou assim para mim, cadê? Ele falou assim, dá? Não consegui pensar em nada, o Espírito Santo está falando com você. E aí eu dei risada, e aí eu fiquei pensando naquilo, e Deus falou comigo não sobre aquilo, não só naquele dia, mas Deus passou a semana inteira falando comigo sobre aquela frase. Eu fiquei assim, nossa, que doideira, né? Uma frase tão simples, e Deus está falando comigo sobre isso. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. E aí em Lucas 14:15 fala assim, a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Até aqui. Senhor Jesus, eu quero colocar essa palavra diante de Ti, Deus, e a minha vida, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui, Senhor, nesta tarde, através das minhas palavras, Senhor, mas que não sejam as palavras que saem da minha boca só por sair, mas que sejam as palavras do Teu Espírito Santo através da minha vida, Deus. Assim como o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor ministre o coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão neste lugar, Pai, e que todos venham entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Até aqui. Nessa parábola, Jesus estava falando de um homem que fez um banquete e queria convidar outras pessoas para participar do banquete. E no texto ele fala que já estava tudo pronto, estava tudo preparado para que as pessoas chegassem lá
para participar do banquete. Só que os convidados, eles não aceitaram o convite porque eles já tinham outras coisas para fazer. E aí, esse homem manda chamar outras pessoas, que são os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, ele fala assim, se as pessoas que eu convidei não querem, então chama as outras pessoas. Vai lá na rua, chama todo mundo que estiver passando lá na rua e chama eles para vir aqui participar do banquete. E aí o servo dele responde que o que o Senhor ordenou já foi feito e ainda há lugar. Ou seja, ainda sobrava lugar. Mesmo tendo chamado muitas pessoas que estavam na rua, que a princípio não eram os convidados principais, ainda sobrava lugar para que outras pessoas pudessem estar lá e participar daquele banquete. E sentar ali na mesa com ele. E aí o tema da ministração de hoje é a mesa com ele. E aqui, outro dia o Vitor falou que montou um cronograma com os meninos, certo? Também uma cobrada, vocês viram, né? E aí, uma coisa que eu quero muito fazer, e aí eu quero que vocês... Tem muito sentido com o que essa mensagem tem. E orem aí que no meu Jesus vai dar certo, tá? Para as meninas. Nós vamos fazer uma mesa de banquete. E eu quero dar o banquete para vocês. É algo que está no meu coração, de verdade. Antes dele já ter falado isso... E eu estava orando para Deus e falando para Deus, Deus, eu quero fazer isso. E agora, se o Vitor vai fazer isso com os meninos, eu não sei, né? Se as meninas, está aí. Vamos orar e Deus vai preparar a data, vai dar certo. Mas, o que isso eu quero dizer com isso? Porque se eu falo para as meninas aqui que eu quero fazer algo com as meninas, e que eu vou fazer algo com as meninas, e que a gente vai fazer entre a gente, que eu vou dar comida de graça, os meninos vão pensar, nossa, eu também quero comer de graça. Ou não? Alguém pensou aí que não quer comer de graça? O Jack? Tô brincando. Então, todo mundo quer comer de graça. Imagina a gente ir num restaurante. Eu fiquei, quando ele falou isso assim, comer de graça é bom demais, eu fiquei imaginando uma mesa de um restaurante assim, muito farta, em que você vai lá e escolhe tudo. Sabe quando a gente vai no rodízio e você já fica pensando assim, o que eu vou pegar aqui? Aí tem, além do rodízio que vai vir, ainda tem a mesa do self-service, que a gente vai lá, pega o que a gente quer e tal. Alguns, geralmente, às vezes não querem pegar porque quer deixar mais espaço para carne, para pizza. Aí pensa assim, não vou comer o que está ali na mesa não, porque eu vou encher a barriga e não vou aguentar. Já tem os que a barriga, o estômago é um pouquinho mais largo, já aguenta comer tudo, né? Tanto que está lá na mesa disponível, quanto que vem no rodízio depois. E aí, o que foi que Deus falou comigo em relação a isso? É que a mesa do banquete, ela já está preparada. Todos nós sabemos disso, amém? Amém? Amém, tá bom. E essa mesa está preparada e ela está disponível para cada um de nós. Só que quantos de nós temos ido até a mesa do banquete? Porque muitas vezes a gente reclama que eu preciso tanto de algo e Deus não me dá. Eu preciso comprar alguma coisa, mas eu não tenho condição e Deus não me dá. Eu preciso arrumar um emprego, eu estou desempregado e Deus não me dá. Eu preciso de um milagre de saúde e Deus não me dá. E aqui, Deus falou comigo em relação ao banquete de comida, mas eu quero que vocês pensem em todas as áreas das nossas vidas, tá? Não é necessariamente a questão de alimentação, é em relação a tudo. Deus, ele fez e preparou para nós um banquete com tudo o que nós precisamos. Não só com o alimento, mas com tudo o que nós precisamos. E esse banquete, ele está disponível. E o melhor, de graça. Porque Jesus veio e pela graça, pela morte de Jesus, pela ressurreição, nós temos acesso a isso de graça. Só que nós não acessamos isso. Porque nós nos limitamos a isso. Se eu falar assim, gente, depois do culto vai ter comida em casa de graça, quem vai? Só a Dides, a Júlia, o Guto, o Felipe, a Esther e a Laís e o Matheus. O restante, galera, e a Kim, o restante não vai. Por quê? Porque vocês não levantaram a mão. Entende que assim, Jesus, ele deu algo para nós, ele disponibilizou algo,
mas a gente não vai lá buscar. A gente não vai lá acessar. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com coisas de comer. Então, eu como muitas poucas coisas. É muito difícil. Não é que é muito difícil me dar uma coisa para comer. Na verdade, eu acho que é até fácil. Porque o mais simples eu como. Se começar a fazer uma comida muito inventada, eu já não quero comer, que eu já não gosto. Se falar assim, eu fiz um arroz, feijão e bife, salada, tá maravilhoso, vou comer. Falar, fiz estrogonofe, já não vou comer. Então, às vezes, o mais simples é mais fácil, vai me agradar mais fácil. Porque eu vou gostar. Agora, o que é muito... um fricassê, um estrogonofe, uma lasanha com molho branco, não sei o quê. Gente, eu não vou comer nada disso. Então, às vezes, é mais fácil, o mais simples, para poder estar ali e eu ir lá comer. Só que o que acontece com isso? A gente vai até Jesus e não pega as coisas, porque tá disponível. E aí, quando, por exemplo, eu não como as coisas, às vezes eu falo pro Vitor assim, agora ainda mais com a Maria Flor Levi, eu falo, eu fico aqui com eles, pega lá para eu comer. Aí quando ele vai pegar para ele pega de tudo, porque ele come de tudo. Só que quando ele vai pegar para mim, acho que ele tem que pensar, deixa eu ver se isso aqui a Juliane come, deixa eu ver se isso aqui a Juliane come, deixa eu ver se isso daqui não sei o quê. Aí tem que ficar escolhendo. E aí, geralmente, ele pensa assim, isso aqui eu acho que ela vai querer. Aí ele vai, põe pra mim e traz. Aí, às vezes, eu vejo, vamos supor, se é um self-service, eu vou ver outra pessoa comendo e eu penso, nossa, tem um negócio ali que eu comeria. Só que ele não trouxe, porque na dúvida, ele sabe que se ele trouxe e eu não comer, eu vou pensar, misturou com o meu arroz, eu não quero nem o arroz mais. E aí, se traz, às vezes, menos, eu vou pensar assim, nossa, poderia ter comido aquilo ali. Só que eu não fui comer por quê? Porque não fui eu que peguei. Então ele trouxe e tá bom, tá maravilhoso. Alguém trouxe a comida para mim, então eu vou comer. É o que tem naquele momento. E muitas vezes com Deus é a mesma coisa, porque nós não buscamos aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos lá buscar. A gente espera que alguém traga. Então, por exemplo, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu vou lá no culto ouvir a resposta. Então, se eu venho para o culto esperando uma resposta, eu estou esperando que alguém traga a resposta para mim. Eu não estou buscando a resposta de Deus para a minha vida. Eu não estou buscando aquilo que Deus pode falar diretamente para mim, porque eu vou no culto esperar que o pastor, a pastora, ou seja lá quem for ministrar, vá trazer uma palavra que seja a resposta de Deus. E, gente, tá tudo bem. Tá? Porque eu não estou dizendo aqui que não possa vir para a igreja esperando uma resposta. Porque às vezes eu espero a resposta de Deus. Eu fico, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Só que nós precisamos buscar. Porque se eu busco, Deus vai falar para mim. Talvez Ele não fale direto para mim, mas Ele vai trazer alguém para me falar. Porque isso acontece. Só que eu também preciso buscar. Eu não posso ficar só esperando que alguém traga algo de Deus para mim. Porque está disponível, está de graça. Se a gente tem, de fato, um banquete disponível, por que a gente não pega? Se, de repente, por exemplo, tem água aqui. Aí todo mundo olha, eu vou falar por mim, eu olho e penso assim, se tiver água, essa água ali é do pastor e da pastora. Essa água ali é de quem estiver pregando. Mas tem água para todo mundo. A gente sabe que se me der sede, aquela ali eu não vou mexer porque eu tenho vergonha, porque eu acho que já é específica de alguém. Então eu não vou lá na frente pegar, mas se eu quero água, eu vou lá no fundo e pego. É a mesma coisa. A gente sabe aonde tem. Aqui no caso da água, a gente sabe onde está a fonte da água. Está lá fora. A gente vai levantar, a gente vai lá buscar e vai tomar para não ficar com sede. A mesma coisa, a gente sabe onde está a fonte de tudo que a gente precisa, que está em Deus. Só que muitas vezes a gente não corre para Deus para buscar. Se eu quero, de repente, um exemplo, uma promoção. Eu vou correr, fazer minha parte no trabalho. Óbvio, a gente vai correr e fazer nossa parte no trabalho. Mas eu vou pedir a promoção para o meu chefe, eu vou pedir a promoção para Deus. Eu preciso, vou falar por mim, pedir para Deus. Porque Ele é quem move o coração do meu chefe a meu favor. Porque eu posso me matar de trabalhar e meu chefe ser amiguinho do outro e falar assim, não, vou dar a promoção para esse aqui porque eu gosto mais desse daqui do que da Juliane. Porque na hora de sentar para conversar, a gente senta, conversa, dá risada, tal, e a Juliane na dela, não fala muito, então não quero dar promoção para ela. Então, muitas vezes, nós buscamos aquilo que nós precisamos no lugar errado, na mesa errada.
Eu não posso falar assim para o meu chefe, vamos almoçar, eu vou pagar seu almoço, e vou lá, sento na mesa e fico puxando o saco da minha chefe, e bajulando ela, e fazendo coisa, elogiando ela. Nananana. Não é essa mesa em que eu tenho que sentar. Eu preciso sentar na mesa do banquete que Deus me entregou. E falar assim, Senhor, eu preciso disso aqui. Senhor, eu quero isso aqui. Porque nessa mesa Ele vai liberar para mim. É naquele lugar em que Ele vai trazer para nós o que nós precisamos. E na maioria das vezes nós vamos buscar aqui, no natural. Não é aqui na igreja, tá? Aqui no natural. Quando na verdade tudo que nós precisamos está no mundo espiritual. É lá que está o nosso banquete. É lá que Deus deixou preparado todas as coisas que eu e você precisamos para a gente conquistar. E não só conquistar aquilo que é material, mas em Deus. Quantas vezes a gente quer ganhar uma vida e a gente marca inúmeras coisas com essas pessoas, a gente marca um café da tarde, a gente marca um churrasco, a gente marca uma ida no shopping, no cinema, mas a gente consegue levar a pessoa para qualquer lugar, menos trazer ela para a igreja. Porque a gente está sentando na mesa errada. Porque a gente está fazendo a nossa parte de ser amigo, de estar próximo, sim. Só que não é essa mesa que vai trazer para nós e trazer para Deus essa pessoa. É na mesa de Jesus, em que o Espírito Santo vai até acessar o coração da pessoa que nós não temos acesso, para convencer ela de que ela precisa daquilo que está em mim e em você. Então nós precisamos buscar na mesa de Jesus esse passo de fé, essa transformação que vai levar para outras pessoas, não só, é o que eu falei, não é só na parte financeira, na parte material, na parte familiar, seja qual for, mas na parte espiritual, na parte de ganhar vidas, na parte de a gente olhar para as nossas discípulas, porque muitas vezes nós que somos discipuladores, a gente pode sentar nas mesas com os nossos discípulos e falar 1000 coisas e nada acontecer. Por quê? Porque não é aquilo que a gente faz, é aquilo que Deus faz. Então, antes de eu sentar na mesa com o meu discípulo, eu preciso sentar na mesa com Deus e falar, Senhor, e aí? Deus, meu discípulo está com isso aqui, está acontecendo isso na vida dele, está com esse problema, precisa romper nessa área. O que a gente vai fazer, Senhor? O que é, Deus? Qual é a estratégia? Qual é o passo certo? O que essa pessoa precisa entender que ela ainda não entendeu? O que precisa aprender? Qual é, Deus, a mudança que precisa acontecer? Porque muitas vezes, o que precisa para a gente romper está em nós. Porque as bênçãos dos céus, elas estão liberadas para nós. Só que nós precisamos nos posicionar e mudar alguma coisa que muitas vezes barra nós mesmos de recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí, por exemplo, pensando num restaurante e numa mesa de banquete, de comida, tem 2 tipos. Tem o self-service e tem o rodízio. No self-service a gente vai lá, pega o que a gente quer e é muito bom, porque a gente escolhe, geralmente a gente escolhe várias coisas diferentes. Às vezes as comidas nem se combinam e a gente coloca um pouquinho em cada cantinho do prato, às vezes pega mais de um prato para quem aguenta comer bastante. E aí pensem assim, imaginem uma mesa farta de coisas que vocês gostam de comer. E não pensem assim, mas vai ficar pesado, porque não é vocês que vão pagar. Então pensa assim, eu posso pegar tudo que eu quiser, o quanto eu quiser. Imaginem mesmo, tá? Eu estou imaginando aqui uma mesa com coisinhas que eu gosto de comer. Então, quando a gente se imagina pegando tudo isso, muitas vezes, o que acontece? A gente nem aguenta. Eu não sei vocês, mas no acampamento parece que o estômago dá uma largada, né? Porque a gente vai lá com o prato para ser servido e elas vão servir a gente tão bem que coloca uma conchada assim de arroz, 1, 2 e feijão. Quando você olha seu prato é uma montanha, na sua casa você come um tantinho assim, chega lá o prato está desse tamanho. Você fala, nossa, o prato não é raso, alguns são, mas parece que de borda a borda assim do prato assim, tá a comida. Às vezes você vai mexer até, sei lá, vai cair a comida do prato aqui. E aí você pensa, eu não vou aguentar comer, só que no fim você aguenta. Eu já aguentei comer muito mais do que olhando. Eu falava, nossa, colocaram muito, eu não vou conseguir. Só que aí você vai comendo, a comida tá tão boa que você fala, nossa, comi tudo, ainda queria comer mais um pouco. Só que aí você fala, não é gula, pera, não precisa de tanto. Mas é isso, se alguém aqui não foi no acampamento, não foi no encontro, vão para vocês verem a comida boa que é, galera. É um banquete muito bom. E vocês vão ter essa sensação de comer mais do que o que vocês comem normalmente.
de forma tranquila, assim. Então, nós, quando vamos comer algo e estamos lá para pegar o self-service, muitas vezes a gente pega coisa que depois a gente nem come. Eu mesma, às vezes, quando eu vou comer fora na hora do meu almoço, principalmente quando eu estava grávida do Levi, eu ia comer as coisas, depois eu nem aguentava, eu nem colocava muito, porque eu já sabia que eu não ia conseguir pôr muito, mas eu escolhia uma coisa, depois eu falava assim, não queria comer isso aqui não, aí larga lá. Aí você fala, nossa, paguei para jogar comida fora, né, tipo, para não comer tudo. E quando, em muitos lugares, não sei se vocês já repararam nos restaurantes, tem uma placa de desperdício e tem o valor lá. Se você pegar muito e for jogar muito fora, você vai ter que pagar o desperdício. Eu nunca vi ninguém pagar o desperdício. Eu nunca paguei, porque eu nunca desperdicei assim, eu pego pouco. Mas deve ter quem pague o desperdício. Ou não, todo mundo olha aquela placa e pensa assim, não vou pegar muito, que é para não ter que pagar 2 vezes a comida. Mas tem a placa de desperdício. Por quê? Porque o olho às vezes é maior que a barriga, pega mais e não come tanto, acaba largando e jogando comida fora. Isso, Deus também fala conosco em relação a isso, porque quantas vezes nós somos servidos em quantidade grande por Deus. Deus nos dá muitas bênçãos, muitas coisas, e nós jogamos fora aquilo que Deus nos dá. Porque às vezes Deus me dá, e aqui é um exemplo, tá? Muitas vezes Deus pode me dar, vou falar, em questão de uma bênção financeira. E aí, eu ver lá, tenho X dinheiro para tal coisa. Só que eu não usar parte desse dinheiro para fazer coisas que abençoam outras pessoas. Eu ver lá, por exemplo, minha conta cheia, em nome de Jesus, que nossas contas todas estejam muito cheias. Mas que a gente olha a nossa conta cheia e fala assim, eu não posso dar uma oferta porque esse dinheiro é para X coisa. Eu não posso abençoar tal pessoa que eu sei que está precisando porque esse dinheiro é para X coisa. Eu não posso ir em tal lugar fazer alguma coisa que é para Deus porque esse dinheiro é para X coisa. Então, muitas vezes nós recebemos presentes de Deus, seja ele financeiro ou seja ele espiritual. Às vezes Deus pode fazer tantos milagres em nossas vidas, nas nossas famílias, e a gente não falar para ninguém, a gente reter aquilo que Deus faz. Deus pode fazer inúmeros milagres financeiros, inúmeros milagres de bênçãos, de cura, de transformação, de libertação, e a gente não compartilhar com os outros. Deus, ele faz para as nossas vidas serem melhores? Sim. Só que Deus, ele espera que a gente compartilhe com o outro para que as pessoas vejam aquilo que ele faz. Jesus, ele veio e ele fazia tantos milagres, geralmente em público. E quando ele não fazia em público, as pessoas que viviam o milagre saíam contando para todo mundo aquilo que ele tinha feito. Quantas vezes nós vivemos um milagre de Deus e a gente não conta para ninguém? E esse milagre pode ser desde o menor até o maior. E muitas vezes a gente não conta. Às vezes o nosso milagre diário é uma refeição no dia. Às vezes o nosso milagre diário é uma palavra que alguém vai vir, vai trazer e vai orar por nós porque a gente não está bem. Às vezes o nosso milagre diário é uma provisão financeira. Às vezes o milagre diário vai ser uma cura de uma enfermidade que a gente tem. E a gente não fala. A gente não fala. Às vezes a gente se contenta em falar para quem está ali do nosso lado. O namorado, o esposo, um amigo, um irmão, a mãe, o pai. Mas as outras pessoas que não têm Jesus e que a gente tem contato diariamente, a gente não fala. Nós precisamos falar. A gente não pode reter e desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Porque a gente vai lá, a gente se serve do poder de Jesus, que a gente cantou aqui, que ele é poderoso. Então a gente vai lá, se serve do poder dele de fazer um milagre. A gente recebe 1 milagre, 2 milagres, 3 milagres, 4 milagres, 5 milagres. E a gente não compartilha o milagre. A gente vai deixando lá, desperdiçando aquilo que Deus nos deu. Que não era só para mim, mas que era para mim e para outras pessoas. Deus, ele faz nas nossas vidas para que outras pessoas também sejam transformadas através daquilo. Às vezes a gente fica ali tanto orando pelo outro. Deus ajuda essa pessoa, Deus faz isso para essa pessoa. Eu sei como é se sentir da forma que ela está se sentindo. Só que a gente já compartilhou com essa pessoa aquilo que Deus fez em nós. Aquilo que a gente sentia, às vezes a gente tem vergonha de falar.
Às vezes a gente se sente envergonhado de falar assim, olha, eu já fui um dia igual você. Eu já me senti igual você se sente, mas eu penso, eu não posso falar porque essa pessoa vai me julgar. Vai parecer que eu sou menos crente. Não, não é assim. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e todos nós, todos os dias crescemos em Deus, aprendemos com Ele, recebemos coisas deles e precisamos repassar isso. A gente não pode reter a bênção que Deus nos deu, a gente não pode reter o milagre que Deus fez, porque quando Ele nos cura, quando Ele nos liberta, Ele nos dá autoridade para repassar aquilo para outras pessoas. E aí a gente não repassa, porque a gente fica envergonhado, porque a gente fica constrangido, porque a gente pensa, não sei o que vão pensar de mim. Quando eu perdi o bebê, em 2020, eu fiquei pensando, Deus, eu não queria passar por isso. Eu não queria. Eu sei que as pessoas passam, mas eu não queria. Por que o Senhor vai deixar eu passar por isso? Tudo bem, Deus, todo mundo pode passar, mas eu não queria passar. Só que se o Senhor quer que eu passe, então me faz enxergar o motivo para isso. E depois disso, eu vi quantas pessoas eu pude conversar em relação a isso, que também perderam bebês, ou que não conseguiram engravidar, ou que receberam algum não de Deus para aquilo que a pessoa estava pedindo tanto. E Deus disse não atendeu o pedido ali do milagre na hora. E ver que a autoridade que Deus me deu em relação àquilo fazia com que a forma com que outras pessoas pensavam mudassem quando eu compartilhava aquilo que eu tinha vivido. Só que se eu não falasse nada, eu via as pessoas falando, mas Deus falou não pra mim, e aí eu tô me sentindo mal, e aí Deus não fez, e aí eu acho que isso ou aquilo, nossa, eu queria tanto um filho, eu perdi, e Deus não me ama, e Deus me esqueceu, e aí a gente poder compartilhar aquilo que Deus fez. Só que às vezes a gente olha e fala assim, mas eu vou me sentir vulnerável, eu vou me sentir exposto. Não tem problema. Porque quando a gente se coloca vulnerável, não é diante das pessoas, é diante de Deus, para que Deus faça o que Ele tem que fazer na vida do outro e nas nossas vidas também. Nós também somos abençoados quando nós falamos algo para alguém que cura o outro. Porque se Deus ele vai curar alguém através daquilo que eu compartilho, a cura ela vai vir assim e ela vai passar assim. Então ela passa por nós de novo. E às vezes aquela outra área da nossa vida que precisava ser curada e não tinha sido curada ainda, vai ser curada a partir daquele momento. Quando eu compartilho a cura para outra pessoa. Quando eu compartilho a libertação para outra pessoa. Nós não podemos reter aquilo que Deus nos dá. Porque a gente vai lá, se serve da mesa, mas a gente não compartilha com as pessoas aquilo que Deus dá. E às vezes a gente está acumulando estoque de coisas que Deus fez. Para quê? Para ficar guardado? Para jogar fora? Para deixar de lado e a gente até esquecer que Deus fez aquilo? Nós não podemos fazer isso. E também tem uma outra forma de a gente ir num restaurante e de repente tem a parte do rodízio. E aqui, o rodízio é um pouquinho diferente porque a gente senta e espera. E às vezes, no banquete de Deus, a gente vai sentar na mesa e Ele vai falar, espera, porque eu vou trazer. Só que sabe quando você está lá na mesa do rodízio e vou falar de carne, porque eu só como 2 sabores de pizza, então eu vou falar de carne. Quando está lá na mesa do rodízio e você está esperando a carne, aí vem a linguiça, aí vem o frango, aí vem um coração. Eu gosto de coração, apesar de eu ter um paladar bem peculiar, eu gosto de coração. Aí vem o coração, e aí de repente vem, sei lá, um cupim, uma maminha, e você fica assim, cadê a picanha? Cadê a picanha? Cadê a picanha? A gente fica esperando, né? Tipo, moça, não vai vir a picanha? Você fica esperando as carnes melhores. E a mesma coisa é com Deus. Às vezes a gente está lá, e a gente, ao invés de olhar para todas aquelas coisas que Deus tem trazido para nós até aquele momento, a gente está preocupado com a carne que ainda não chegou. Tá dando para entender? Eu estou falando a carne, mas não é a carne, tá? Então, assim, a gente está preocupado com aquela outra bênção que ainda não veio até nós. Só que a gente sabe que vai vir. Em algum momento vai vir. Talvez não vai ser a primeira carne que vai passar, talvez não vai ser a segunda, talvez não vai ser a primeira bênção, talvez não vai ser a segunda, mas ela vai chegar. É a gente saber esperar o tempo
daquilo chegar até nós. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Às vezes a gente quer antecipar. E nós precisamos ter a tranquilidade e a confiança de que o tempo de Deus é melhor que o nosso, de que nós não precisamos antecipar nada, de que as coisas vão vir no momento certo. Então, quando a gente pensa na mesa do banquete, tem lá muitas coisas disponíveis para nós. Muitas coisas que é só a gente ir lá e buscar, porque já está lá liberado. E a gente não pega, a gente não desfruta daquilo porque a gente não buscou. Mas também tem coisas que a gente tem que esperar. Não tem jeito. Tem coisas que Deus vai olhar e falar assim, ainda não. Então, antes, vai vir um garçom, vai te trazer uma coisa, vai vir um anjo, vai te dar uma bênção, vai vir outro, vai te dar outra bênção, vai acontecer alguma outra situação, vai trazer outra coisa para você. Aí, no meio disso, a gente já ficou com sede, já pediu alguma coisa para beber, daqui a pouco pediu outra coisa, ou um suco, um refrigerante, enfim. E aí vai vindo. Então, Deus ele vai mandando tudo no tempo certo. Mas nós precisamos saber esperar. Além de saber ir lá, sentar na mesa, desfrutar daquilo que já está disponível, nós também precisamos saber esperar. Pode pedir? Pode pedir. Assim como a gente pode pedir para um garçom, olha, dá para você trazer tal carne para mim? Dá para trazer tal coisa para mim? Ele vai trazer em algum momento. Então nós também podemos pedir as coisas para Deus. Não estou dizendo aqui que a gente não possa pedir, que a gente só tem que sentar e esperar. A gente vai ter que esperar, mas a gente pode pedir sim. E Deus conhece os nossos corações. Algumas coisas Ele pode trazer mais rápido. Vai depender do meu coração, vai depender do seu coração, vai depender da nossa intensidade, da intenção em que a gente quer cada uma das coisas que a gente precisa. E Ele vai medir tudo isso. Não sou eu, não é você. É o Deus que sonda os nossos corações que vai medir o tempo das coisas, que vai medir se é o momento ou não de nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Porque Ele é o mais interessado, Ele é quem preparou a mesa para nós. Existe uma mesa preparada para nós lá na eternidade. E essa nós vamos viver quando nós chegarmos lá. Mas enquanto nós estamos aqui, nós também podemos desfrutar da mesa que Deus tem preparado para nós e que já está disponível para nós aqui na terra. Mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo Ele sabendo que nós vamos falhar e que nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, Deus, Ele deixa uma mesa preparada de banquete. Não é uma mesa de qualquer coisa. Não é uma mesa de migalha, de resto. É uma mesa farta, com tudo que tem de melhor. E nós precisamos sentar nessa mesa para receber o melhor de Deus. Seja para escolher o que está lá, ou seja, para esperar aquilo que Ele vai trazer, que Ele mesmo vai entregar, para nós olharmos e falar assim, olha, eu vi as mãos do Senhor trazendo isso aqui para mim. Não estava ali. Eu sei que não estava ali, mas que Deus veio e trouxe. Deus veio e me entregou. E é exatamente isso que Ele tem para nós. É exatamente isso que Ele quer fazer para cada um de nós. Mas nós precisamos pensar assim, eu não posso mais ficar na fase em que eu só peço para alguém buscar para mim. Eu preciso buscar o meu. Porque quando a gente pede para alguém buscar, vocês concordam que todo mundo tem duas mãos. Então, quando eu pego um prato e eu pego um copo de bebida, eu não consigo carregar mais muita coisa. Se eu pegar, por exemplo, vou voltar para o acampamento. Quando às vezes uma pessoa vai servir a outra, ela não consegue andar com 2 pratos, mais 2 copos, mais isso ou aquilo. Não dá. E aí, quando essa pessoa às vezes leva para nós, ela vai levar de bom coração, a gente vai receber o melhor ali. Só que se a gente mesmo vai buscar, a gente recebe mais, a gente pega mais, a gente tem mais acesso, a gente consegue escolher muitas vezes. Só que quando eu fico sentado esperando, e não é sentado na mesa, é sentado em outro lugar, fora da mesa, esperando chegar em mim, pensa que tem uma fila. E aí falando em comida, tá? Se tem uma fila e você fala assim, nossa, eu sou o último da fila, eu posso chegar lá? E não tem mais tantas coisas. É claro que para Deus não tem uma quantidade de coisas, porque Deus ele é infinito, então Ele pode dar para todo mundo a mesma coisa. Não é porque um recebeu primeiro que o outro vai receber o resto, vai receber qualquer coisa, não tem ordem. Mas Deus, Ele quer que nós estejamos sentados na mesa para receber dEle a palavra que Ele tem para os nossos corações todos os dias, para receber o ânimo, para receber a força, para receber a coragem que muitas vezes falta, porque a gente está com medo de viver alguma coisa e Deus tem ali uma dose de coragem, de ousadia,
de fé, de esperança, e nós estamos ali tão desesperados que nós não buscamos a palavra dele para ver o que está acontecendo, nós não sentamos à mesa com ele. E aí a gente vai falar para um amigo, para alguém, olha, eu estou preocupado, eu estou desesperado, eu estou isso, eu estou aquilo, e a pessoa vai falar, é, né? Não, mas vai ficar tudo bem. Não, fica tranquilo. Ou a pessoa vai falar, olha, realmente, só ladeira abaixo, sua vida tá ruim, a minha tá pior. Dependendo para quem a gente conversa, é isso que a gente escuta. Então, nós não podemos jogar aquilo que a gente está sentindo nas pessoas, em qualquer mesa de conversa. Nós precisamos levar tudo que nós temos para a mesa do Senhor, que tem uma mesa de banquete preparada. E Ele nos convidou. E que a gente não deixe esse lugar vazio, que a gente não deixe Ele olhar e falar assim, está sobrando lugar porque fulano não veio, a mesa está aqui. Mas está sobrando lugar porque tal pessoa não veio sentar. O meu lugar, o seu lugar, está separado, está reservado na mesa do Senhor e nós precisamos sentar nele. Deus não vai pegar a gente e falar assim, senta aqui agora. O lugar está lá, tem o meu nome, tem o seu nome, está esperando a gente chegar. Então nós precisamos ir lá, puxar a nossa cadeira e sentar e falar, Jesus, eu estou aqui. Olhar para a mesa, olhar para ele e falar, aqui eu tenho todas as coisas que eu preciso. E se eu não estiver vendo aquilo que eu preciso aqui, eu sei que o Senhor tem guardado para mim em algum lugar e que o Senhor vai trazer no tempo certo. E a gente vai olhar para o Senhor com fé, sabendo que Ele vai trazer, que Ele vai prover todas as coisas. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui na frente. E aí, assim como os alimentos, Deus ele meio que descreveu algumas coisas para mim. Quando a gente come, por exemplo, a gente vai começar um exemplo pelo arroz, pelo feijão, que são os carboidratos que eles vêm e quando a gente come a gente se sente sustentado. Então aquele alimento que nos sustenta. E aí a gente pega alguma coisa a mais, seja, por exemplo, algum macarrão, um nhoque, uma lasanha, alguma outra coisa que pesa um pouco mais para nós, ou uma carne, alguma coisa que vai pesar para fazer com que a gente se sinta satisfeito de comer. Ainda assim, então, além da gente se sentir que está satisfeito, a gente já sustentou o nosso corpo, a gente já se satisfez, aí a gente bebe alguma coisa. E a bebida, ela faz o quê? Ela mata a nossa sede, nos alivia daquela sensação de necessidade de ter um líquido no nosso corpo. E, geralmente, a gente ainda dá o plus de comer um doce, que é aquilo que a gente come e fala, nossa, que gostoso, agora sim, é a cereja da minha refeição e tal, do bolo. E faz com que a gente sinta prazer naquilo que a gente está comendo. Deus, Ele tem tudo isso para nos dar. Então, Ele nos sustenta, Ele nos satisfaz, Ele nos alivia, Ele nos dá prazer, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo que meu corpo, seu corpo, minha alma, sua alma, o meu e o seu espírito precisam está no Senhor, está nessa mesa que Ele preparou para cada um de nós. E que nós possamos entender e nos lembrar disso todos os dias. Todos os dias, quando a gente acordar, a gente pensa assim, eu preciso começar sentando na mesa que Deus preparou para mim. Eu não vou começar preocupada com o que eu tenho que fazer no dia, com as demandas que meu trabalho vai me dar e se eu vou conseguir resolver todas ou não no dia de hoje. Eu não tenho que começar o dia preocupada se, será que vai estar trânsito? Será que vai chover? Será que eu vou conseguir resolver tudo que eu tenho que resolver? Não é isso. Nós temos que começar os nossos dias nos sentando na mesa de Jesus, olhando para Ele e falando, Senhor, eu vou me alimentar do que o Senhor tem para mim hoje. Esse vai ser o meu principal alimento. Esse alimento, ele vai me sustentar, vai me satisfazer, ele vai me aliviar e ele vai me dar prazer para viver o restante do meu dia de hoje, independente do que aconteça. Eu já estou satisfeita, eu já estou alimentada pelo Senhor, pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. E o que acontecer no restante do meu dia não importa mais, porque o Senhor já me deu o que eu precisava. E é isso que nós precisamos entender todos os dias, porque todo dia é um novo dia. A gente precisa se recarregar todos os dias. A gente carrega os nossos celulares todos os dias, não carrega? A gente vai dormir e geralmente a gente põe ele para recarregar, porque no outro dia eu preciso que ele esteja com a bateria cheia para despertar, para eu acordar e para eu usar ele durante o dia. Nós precisamos recarregar a nossa bateria em Deus todos os dias. Nós precisamos sentar na mesa todos os dias. Não é eu sentar na mesa uma vez por semana e querer que
a minha bateria em Deus, ela dure a semana inteira. Todos os dias nós precisamos, porque todos os dias nós temos uma carne que luta com o nosso espírito tentando vencer. Mas se nós estivermos sentados à mesa de Jesus, o nosso espírito não vai perder a guerra. Nós vamos ser mais fortes em Deus, porque Ele vai nos dar a força que nós precisamos para vencer a carne, para vencer a tentação, para vencer o desânimo, para vencer a tristeza, para vencer qualquer luta que nosso dia possa trazer para nós. Ele vai nos dar a vitória e nós vamos nos sentir vitoriosos antes de qualquer coisa acontecer. E mesmo quando a gente for dormir preocupado, nós vamos, antes de dormir, então, sentar na mesa e falar: Jesus, começa a recarregar minha bateria agora. E eu vou sentir tranquilo. Eu vou ficar tranquila porque o Senhor já venceu por mim. E eu sei que eu vou vencer independente do tamanho da guerra. Não tem gigante que me faça perder. Não tem nada, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pés e vamos orar para que essa palavra fique guardada em nossos corações e que a gente, todos os dias, consigamos manter isso em nosso coração, nas nossas mentes, sabendo que Deus está conosco e que nós precisamos dele todos os dias.